Deus, irmãos, bom é este lugar. Bom é quando nós estamos nesta comunhão. Bom é quando você pode olhar dentro dos olhos do seu irmão e não ter barreira nenhuma, irmãos, que venha te tirar, ou seja, quebrar este elo de comunhão. E nesta noite Deus tem uma palavra rima para mim e para você. O importante é isso, o pastor falava da experiência tremenda, o aquecimento espiritual. Este lugar aqui, irmãos, é um lugar muito difícil de você estar. Não é, irmãos? Às vezes as pessoas pensam, não, o irmão é um super crente, nada disso. Nós somos frágeis, o pastor falou. Nós somos, irmãos, muitas das vezes, pessoas frágeis. Mas o Deus que opera dentro de mim, dentro de você, Ele faz a diferença. E principalmente quando você está no aquecimento da igreja. Quando a igreja tem esse aquecimento, querido, você pode descansar. Eu conversava com o Laud, parece que nós já estávamos sintonizados, nós três, falando isso hoje à tarde no telefone. A igreja que tem esse aquecimento, querido, a tendência é haver perseverança e salvação de almas. Deus faz isso, irmãos, comigo e com você. Abra sua Bíblia sem perda de tempo, numa passagem bastante conhecida, no livro de São Lucas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. São Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Eu quero usar hoje, irmãos, a mensagem textual. Eu vou ficar nesse texto, nessa passagem, porque Deus tem uma fonte inesgotável nesse texto para mim e para você nessa noite. Os irmãos creem nisso, querido? Amém. Eu fico feliz, irmão, de ver irmãos que estavam aqui de manhã, regressando à noite. Isso é sinal, querido, que nós estamos com sede de Deus. Quando a igreja está nesta pegada, você pode ter certeza de uma coisa: algo extraordinário começa a acontecer. Porque ninguém está forçado, pastor. Nós estamos de livre e espontânea vontade. Por quê? Porque somos comprometidos com o reino. E quando você tem esse elo de comprometimento com o reino, as coisas realmente acontecem. Deus amado, aleluia. São Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Zaqueu, o publicano. Olha, irmãos, que passagem maravilhosa. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Era este um chefe dos publicanos, e era o que, irmãos? Oh Deus! E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho eu defraudado alguém, o retribuo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, que passagem tremenda. Zaqueu, homem influente na sociedade ao qual vivia. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, poderíamos colocar Zaqueu como um funcionário da Receita Federal, porque era a função que ele exercia, cobrador de impostos. Irmãos, um homem no poder aquisitivo, um homem que estava na topo da pirâmide, tinha, irmão,
uma sede. Por quê? De conhecer Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, eu começo a aprender nesse texto o seguinte: por ele ter uma influência muito grande ali na sociedade. Zaqueu era um homem que tinha uma influência muito grande porque ele era chefe dos publicanos. Então ele tinha uma influência com o povo, e Jesus também tinha. Então encontrou dois líderes ali de ponta. Mas só, querido, que Zaqueu, ele não entendia o que atraía aquela multidão. Zaqueu, ele tinha tudo, irmão. Zaqueu era rico. Zaqueu, ele tinha, ele comprava o que ele queria. Zaqueu, ele estava com a vida farta, mas faltava algo na vida dele. Nós vivemos, querido, um momento cruciante da igreja. Eu tinha vindo para a igreja, Deus falando no meu coração, porque nós vivemos a vida, irmãos, em alta rotação, a doutrina da prosperidade. E nesta noite, irmãos, Deus esclarece para mim e para você o que é prosperidade. Fala, Deus. Eu posso, irmãos, não concordar, mas que eu vou receber uma influência muito forte da prosperidade, eu vou. Porque a mídia, querido, está nos nossos ouvidos. A mídia está diante de nós, não temos como nós escapar. O meu ministério não tem esse negócio de doutrina da prosperidade, não. Mas lá dentro de mim, dentro de você, algo começa a dizer: por que lá o pessoal consegue, aqui não? Será, irmãos, que precisa de eu estar aqui dentro da igreja para ser rico? Nós temos esse exemplo aqui. Zaqueu não estava nem aí. E Zaqueu era rico. Mas, irmãos, essa prosperidade que muitas das vezes nos atrai é o dinheiro. Não adianta, irmãos, nós querer sair para a direita e nem para a esquerda. Nós vamos acabar no dinheiro. Eu estou na igreja há tanto tempo e não acontece nada, nunca me faltou nada, mas sempre eu estou em dificuldade. E Jesus, irmãos, prevendo isso lá atrás, quando ele instruiu os 12, o que ele falou? Tendo o que vestir e o que se alimentar, vocês estejam com isso satisfeitos, porque o que mais eu vou cumprir na vida de vocês. Glória a Deus. Zaqueu, querido, estava nessa situação. Zaqueu estava com a sua conta bancária gorda, mas estava faltando o principal, irmãos, que o dinheiro não vai preencher. Estava faltando a essência do Espírito Santo de Deus. Querido, se está passando isso na minha mente, na sua mente, eu estou me incluindo no meio também. Se está passando essa curiosidade nesta noite, Deus está ensinando para mim e para você. Vida próspera não é isto. Vida próspera é muito mais. Sabe por quê, querido? A Bíblia diz que se quiserdes, comereis do melhor dessa terra. Sabe o que acontece? O Senhor me deu liberdade para entrar no Santo dos Santos. Mas eu chego até o átrio, para mim tá bom. Tá bom, eu estou no átrio do templo, maravilhoso. Eu vou conformar com isso. Deus está falando, Sebastião, dá mais um passo à noite. Eu tenho mais para você. Zaqueu, querido, ele via a multidão e falou: olha, tem um imã nesse homem, porque eu sou uma pessoa que tem uma influência tão grande, mas olha a multidão que está acompanhando aquele homem. O que está acontecendo? Irmão, Zaqueu conhecia Jesus, mas era só de ver. Para mim conhecer o pastor Paulo, eu tenho que andar junto com ele. Não adianta, irmãos, eu posso conhecer, ouvir falar do pastor Paulo, eu posso ouvir, mas se eu não andar junto, eu vou viver a vida inteira e não vou conhecer ele. Era isso que acontecia com Zaqueu. A Bíblia diz, irmãos, que a curiosidade, havia uma curiosidade muito grande, um desejo no coração de Zaqueu de conhecer quem era Jesus. Querido, nunca deixe a oportunidade passar. Vocês vão cansar de ouvir eu falar isso aqui, irmãos. Eu vou continuar falando. A oportunidade é única. E a oportunidade que Deus está dando para mim e para você nesta noite é esta. Zaqueu não deixou, irmãos, passar a oportunidade. Ele sabia que Jesus ia entrar na cidade de Jericó. E os
irmãos sabem que a cidade antiga era toda cercada. O que Zaqueu falou? Olha, ele vai entrar naquela portaria. Eu tenho certeza que ele vai entrar nessa portaria. O que eu vou fazer? Eu não consigo ver porque eu sou de pequena estatura. Eu vou subir na figueira. Irmãos, às vezes para mim e para você falta essa atitude, trazendo para o campo espiritual. Às vezes, irmãos, nós vemos a riqueza diante de nós. Nós vemos o nosso irmão prosperar financeiramente e ministerialmente, e nós ficamos estagnados. Mas só, querido, que eu não quero tomar atitude para subir na figueira. Eu não quero me humilhar, irmão, diante de Deus. Nesta noite, Deus chama eu e você para humilhar perante os pés, porque Ele vai nos exaltar. Deus vai exaltar eu e você. Zaqueu correu, irmãos. Zaqueu naquele momento, ele tirou, aleluia, o seu status de encarregado, de chefe dos publicanos. Olha, isso não me interessa mais, não. Eu quero saber quem é esse Jesus. Ai, irmãos, vamos sair dessa área de conforto, querido. Vamos sair do átrio do templo. Vamos entrar no Santo do Santo, porque lá o sobrenatural vai acontecer na minha vida e na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que Zaqueu correu, irmãos, e subiu naquela figueira. Mas antes que Zaqueu visualizasse Jesus, Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. Ah, querido, olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje chegou um dia tão esperado para você. Hoje, Zaqueu, é o dia que eu vou hospedar na tua casa. Irmãos, nós estamos falando de um Deus que transforma. Nós estamos falando, irmãos, de um Deus que muda situações na nossa vida. Às vezes, irmãos, nós estamos na igreja há tanto tempo e não temos tido comunhão com o Senhor. Às vezes, irmãos, anos e mais anos eu estou na igreja e o meu ministério não sai daquilo. O que está acontecendo? Nesta noite, Deus manda eu e você tomar essa atitude. Suba na figueira. Suba na figueira, irmão. Suba na figueira. Você é de pequena estatura? A Bíblia diz que nós precisamos voar como águia. Você pode estar dizendo aí, mas irmão, você não sabe a situação de enfrento da minha família lá em casa, lá no meu serviço. Eu quero dizer para você nesta noite, enquanto eu e você estivermos aqui, vai terminar uma luta, iniciar-se a outra. Sabe por quê, irmãos? Porque o próprio Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas vocês têm que ter bom ânimo, vocês têm que perseverar. Porque eu não vou tirar a luta de vocês, mas vou estar lutando ao favor de vocês. Aleluia. Eu vou estar junto com vocês, seja qual for as adversidades. Irmãos, vamos subir na figueira nesta noite. Porque com certeza o Senhor vai visualizar você e vai falar, desce, porque hoje eu vou hospedar na tua casa. Desce, porque hoje essa causa que está pendente na sua vida, eu vou tomar providência. Era isso que Zaqueu procurava, querido. Não era prosperidade, bolso cheio de dinheiro, não. Aquilo para Zaqueu era normal. Zaqueu estava com o bolso estufado de dinheiro, irmãos. Para ele, aquilo já não tinha mais sentido. Para ele, não tinha mais sentido. Mas existia um vazio, irmãos. Um vazio na alma daquele homem. Existia, irmãos, uma lacuna. E Zaqueu não conseguia encher, não, irmãos. Ainda que ele tivesse, irmãos, contato com pessoas importantes da época. Ainda que Zaqueu tivesse contato com aquelas pessoas do mais alto escalão do governo da época. Mas aquilo não satisfazia, não. Ele chegava lá no seu gabinete, sentava e caía sobre ele, querido, uma solidão tremenda. Assim, irmãos, acontece quando nós, aleluia, não recebemos essa experiência, essa intimidade com Deus. Zaqueu, ele tinha, irmãos, esse objetivo. Zaqueu, querido, ele tinha esse propósito. Tinha ardia no coração dele o desejo de conhecer quem era Jesus. Sabe por quê, irmãos? Quando nós temos essa intimidade com Deus, a nossa vida se transforma.
quando eu tenho uma intimidade próxima com Deus, quando eu estou no aquecimento espiritual da igreja, quando nós, irmãos, fazemos parte desse aquecimento, vai mudar. Não vai ficar do mesmo jeito, não. Vai mudar, querido. Vai mudar, porque Deus vai abrir a sua mente. Deus vai dar discernimento para você. Sebastião, essa é uma vida próspera que eu tenho para você. Não vai faltar nada, não. Eu vou estar no controle da sua vida. Deus faz isso, querido. A Bíblia diz que Zaqueu desceu correndo, irmãos. Precisou de Jesus interrogar Zaqueu por alguma coisa? Precisou de Jesus falar: olha, Zaqueu, você é um usurpador, rapaz, você está roubando todo mundo. Precisou de Jesus falar isso, irmão? Precisou de Jesus chegar e colocar Zaqueu contra a parede: olha, Zaqueu, a partir de hoje a sua vida vai mudar, mas você tem que largar isso e isso. Precisou, igreja? Zaqueu, irmãos, mais de que ele presta para o Senhor: se eu tenho desfraudado alguém, Senhor, eu vou devolver tudo agora, Senhor. Eu vou repartir, Senhor, olha, a riqueza que eu tenho, Senhor. Eu não tinha visto isso ainda, Senhor. Olha o meu patrimônio, Senhor. Eu vou dar tudo para os pobres, porque isso para mim não tem sentido. Até hoje não preencheu meu coração, agora que não vai preencher mesmo. Irmãos, Deus faz essa transformação quando nós subimos na fogueira. Porque eu tenho que olhar, irmãos, as adversidades pela frente, não adianta. E se a estatura minha e sua espiritual está pequena, nós vamos ficar que nem ficou Zaqueu. Por muito tempo Zaqueu ficou planejando uma maneira de se aproximar de Jesus. Eu tenho certeza que não foi de uma noite para o dia, porque ele sabia da deficiência dele, e nós sabemos da nossa deficiência, querido. Nós estamos lutando contra uma causa, nós sabemos a dificuldade que é. Não tente sozinho, que nem o hino que o pastor canta. Você vai desistir. Deus dessa noite está chamando eu para você, que Ele vai pousar na nossa casa. E tudo isso que está contrário para mim e para você, Deus vai reverter. A Bíblia diz, querido, que Zaqueu saiu correndo. Que olha que passagem maravilhosa. Aleluia, Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. Oportunidade, irmãos. Oportunidade ímpar para mim e para você. Receba Jesus nesta noite, irmãos, no nosso coração. Vamos receber, querido, cantar como o hino lá do cantor: entra na minha casa, Senhor. Começa a mexer nessa estrutura que já está ultrapassada, Senhor. Essa estrutura que já é um patrimônio da humanidade, que não pode mexer mais, mas dê um retoque, Senhor. Porque a minha estrutura já está muito antiga. Eu quero uma estrutura fortalecida com o teu poder, Senhor. Zaqueu queria isso, irmãos. A Bíblia diz que ele recebeu Jesus gostoso, aleluia. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei, restituo 4 vezes mais. Irmãos, transformação na minha vida e na sua vida, só Jesus faz. Mas para que possa haver essa transformação, eu não posso ficar no átrio do templo, não. Jesus tem chamado eu e você para entrar no Santo dos Santos. A Bíblia diz, irmãos, que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Não há necessidade de eu ir até o sacerdote terreno, não. Eu posso entrar, o Senhor me deu essa ousadia, deu a